Nossa sociedade se tornou ansiosa demais para apressar e muitas vezes alegre com o fim de seus inimigos. A vitória sobre um oponente é um momento para pausar, não para se regozijar. Interessante. Isso aí tem a ver com a cultura do cancelamento, pelo que eu peguei, né? Dada a posição. A era atômica está terminando, uma era de dissuasão, a era atômica está terminando, e uma nova era de dissuasão construída sobre IA está prestes a começar. Aquele ponto ali, rapidinho, eu gostaria muito daquele ponto 11 ali, tem uma questão interessante, ó. A vitória sobre um oponente é o momento para pausar e não para se regozijar. Isso aí é importante porque a gente está em um momento de disputas culturais, supostamente disputas culturais, a guerra cultural, né? Que é uma guerra cultural que incrivelmente a direita não avança para lugar nenhum. É uma guerra que eu não consigo entender. Né? Se é uma guerra cultural, quais são suas armas? Eu não sei muito bem quais são as denunciar a guerra cultural. É isso, sabe? Somos os grandes, assim, levantando os cartazes. É isso que somos nessa guerra cultural. E, obviamente, isso não é uma guerra de verdade. E é uma guerra que simplesmente não acaba. É uma guerra cultural que você vai estar sempre em uma disputa faccional interna, sem nenhum tipo de fim. Eu estou relendo muito a novela de Drouat, principalmente o Alain de Benoist, e ele toca muito nessa questão de guerra cultural. Dominique Venner tocava mais, mas o Benoist também toca muito. Porque eles tinham uma perspectiva de guerra cultural que era basicamente a própria gramática com que nos comunicamos e com que a política ela é gerida. Aquilo é verdadeira guerra cultural. Isso é, a base epistemológica sobre a qual a política está alicerçada, é ali que se faz a guerra cultural. Não é na superfície. Na superfície você está chegando só, é o que está boiando, né? Mas existe uma base epistemológica na formação da atividade política, né? De como seja da organização dos partidos, a organização do Estado, tudo isso é ali que se faz a verdadeira guerra. Torne isso um pouco mais concreto para eu captar exatamente o que eles querem dizer. Que basicamente é o seguinte, imagine, como estamos falando agora há pouco sobre a crítica kantiana, por exemplo, sem dúvida alguma, ou melhor, a União Europeia. A União Europeia hoje, ela é basicamente ela foi fundada a partir de uma dessacralização do cristianismo, mas ela tem na sua base as ideias tanto kantianas quanto do Maritain. Né? O Maritain foi um dos grandes. Se hoje existe a União Europeia como existe hoje, se deve muito ao Maritain. A expressão da democracia cristã, a última foi a União Europeia. Exatamente. E aí é que está. Você, quando vai fazer a disputa sobre a União Europeia a partir das questões relativas não, porque temos um problema da imigração aqui. Nós temos um problema. Aí como que vão tentar travar a questão migratória? Fazem isso a partir. Vamos proibir a burca em nosso país. Bom, essa é uma disputa faccional interna, completamente boba, que não tem resultado prático, não à toa. O Alain de Benoist assinou um manifesto contra a proibição de burcas lá na França, porque ele falou, você não pode ter em sua sociedade povos que sejam, que a parte religiosa deles e a cultura deles seja suprimida após você deixar esse povo entrar no seu país. E eu sou completamente a favor disso. Se você permite que eles entrem, você também tem que permitir que eles ajam como eles são. Né? E por quê? Porque ele entende que a luta cultural não se dá nessas demonstrações faccionais, legislativas, superficiais. Mas quem foi que ganhou a guerra cultural? A democracia cristã, como a Maritain, ao conseguir influenciar na fundação da própria União Europeia. Então a disputa é muito anterior e não é disputada verdadeiramente pelo populismo de direita, porque o populismo de direita não consegue mirar corretamente naquilo. Mas o que faltaria? Você acha que faltaria estofo teórico, a ligação entre o estofo teórico e a ação prática? E a ação política. Eu acho que falta. Eu acho que estofo teórico existe, acho que já. A direita mundial ela tem uma capacidade muito boa de entender certos problemas e uma incapacidade monumental de endereçar suas soluções. Né? O que falta realmente, me parece, é ter agentes políticos capazes de eu vou colocar como atravessar o Rubicão, mas a ideia não é muito bem essa de atravessar o Rubicão como foi o caso do César, mas sim de sacrificar a si próprio nessa guerra inglória. Vai ter que ter um momento. Qual era a ideia do César que eu imaginava que o Trump fosse esse César? Eu entendi o que você está querendo dizer. Se o Trump fosse o César,
E ele era alguém a que pessoa ideal. sacrifique, por exemplo, a sua gordura de popularidade para implementar determinadas Mudanças essenciais. mudanças, ainda que elas sejam impopulares, mas que E legais. estruturalmente falando, elas deem suporte a uma certa visão de Exato, mundo ainda que futuramente vai ser. Ainda que fossem ilegais, impopulares, Sim, eu etc. entendi. E ele era o cara ideal para ser esse César, porque o Trump tem 80 anos. Ele só tinha 4 anos. Aos 80 anos, ele não tem uma perspectiva política de 30, 40, 50 anos. Nada disso. Ele tem uma perspectiva política muito curta, o que era o prazo perfeito para ele poder implementar todas as medidas necessárias para enfim, findar, inclusive, certo regime. E ele não conseguiu, assim, agir. Saber se ele queria agir assim também, né? Porque também existe essa coisa da imposição das agendas externas ao agente político, né? Eu acho que ele queria, eu acho que faltou a capacidade, eu acho que ele inclusive acha que está fazendo isso. Porque esse é o pior. Eu acho que ele acredita que está conseguindo fazer isso. Nesse estilo dele. Entendi. Né? Bom, 13. Nenhum outro país na história do mundo avançou valores progressistas mais do que este. Os Estados Unidos estão longe de ser perfeitos, mas é fácil esquecer quanto mais oportunidade existe nesse país para aqueles que não são elites hereditárias do que em qualquer outra nação do planeta. O poder americano tornou possível uma paz extraordinariamente longa. Muitos esqueceram, talvez deem como certo, que quase um século de alguma versão de paz prevaleceu no mundo sem um conflito militar de grande potência. Pelo menos 3 gerações, bilhões de pessoas e seus filhos, agora netos, nunca conheceram uma guerra mundial. São duas coisas características sobre os benefícios da ordem norte-americana são verdadeiras, né? Primeiro, a ideia de que os Estados Unidos avançou este modelo de mobilidade social que foi muito intenso, isso é verdade. A sociedade americana surge como uma sociedade de pequenos proprietários, pequenos e médios proprietários, uma sociedade fortemente arraigada nas classes médias, com um dinamismo muito superior ao que existia no velho mundo europeu, que era uma sociedade estamental. Então essa diferença ela é verdadeira, crucial. E aqui ele fala sobre a Pax Americana, né? Que também é real. Desde a Segunda Guerra Mundial, foi a estrutura norte-americana que manteve a ordem que a gente conhece, uma ordem que está, obviamente, em crise, porque está em crise a capacidade dos Estados Unidos de reforçar essa ordem na arena internacional, e me parece, por exemplo, que o Trump está enfraquecendo a capacidade dos Estados Unidos de fazer isso. Sim. Eu tenho visto várias análises por conta dessa guerra do Irã, várias análises da guerra do Irã especificamente, e as conclusões que me chegam nessas análises o poder, a projeção do poder norte-americano no mundo está diminuindo. Então ele tirou tropas que estavam ali estacionadas no Pacífico, deslocou essas tropas para o Oriente Médio. Claramente o Irã está se tornando um fiel da balança no Estreito de Hormuz, coisa que o Irã não era propriamente, ele tinha um potencial de ser, mas agora ele está sendo efetivamente. Várias bases militares foram atacadas nos Estados Unidos no Oriente Médio, tropas americanas tiveram que ser tiradas de lugares do Oriente Médio, sem uma data específica de retorno, ou seja, há um enfraquecimento, uma retração do poder norte-americano, da projeção de poder norte-americano no mundo. E se isso fosse intencional, bom, seria um caso. Então, realmente, intencionalmente Sim. retrai para garantir muita força na nação, para garantir muita força no continente norte-americano, que é aquela sua tese. Sim. O ponto é que a política do governo americano, se eu não estou enganado, ela é tão sujeita a pressões de capa lá e lobbies e tudo mais, que ela acaba assumindo uma direção errática. Ela não segue uma linha reta de um planejamento. Tem um planejamento aqui, vai para esse foco, mas os judeus empurraram, foi agora para cá, veja bem, vamos recuperar. E o caso aqui. Trump em especial, eu acho que ele é extremamente claudicante e errático nisso. Eles soltaram a doutrina de política externa deles, né? E logo depois daquilo, me parece que ele foi, principalmente o caso venezuelano, fez com que ele ficasse realmente bêbado na própria ubris, né? E não poderia ser diferente. Ele viu o poder americano em um dos cases mais de sucesso dos últimos anos, algo que fez todo mundo voltar a olhar para a América como a maior potência militar do mundo. Foi algo. E aquilo fez com que ele, e eu acho que sem dúvida nenhuma foi o momento que o lobby
israelense olhou para aquilo e falou... Você pode. Yes, you can. Yes, you can, man. Go, boy. Mas o lobbyista israelense olhou para aquilo e falou, ok, esse é o momento. E perceba bem, a guerra tá sendo ruim para muita gente. Para Israel, não. Não, pra Israel não. Pra Israel, a guerra deu muito certo até aqui. Pra Israel deu muito certo, de fato. Vamos continuar. 15. A neutralização pós-guerra da Alemanha e do Japão deve ser desfeita. Já tá, né? Isso já está acontecendo. O manifesto aí traz um prognóstico de coisas que estão acontecendo. Acho eu que na Alemanha é num passo bem mais lento que no Japão, né? Parece que o Japão tem menos constrangimentos pra isso. Tem menos constrangimentos. O Japão... porque o japonês, ele... Me parece que se você deixar o japonês livre durante algum tempo, ele pega gosto pela coisa. Ele não foi tão domesticado quanto o europeu. E aí que tá, eu acho que, inclusive, se quiserem salvar o Japão nessa crise demográfica, é deixar voltar a ser um estado marcial. Uhum. Eu acho que se ele se tornar de novo um estado marcial, até essa crise demográfica deles passa. É verdade, vocês percebem, por exemplo, que o país que tem maior natalidade, bom, eu não sei se é só interno, se tem, enfim, é Israel, né, na Europa. Sim. Israel tem uma natalidade alta. Na Europa. Não, na Europa. Eu entendo, hoje lá tem mais não, europeu, né? É isso que eu ia dizer, né? Era isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer. Eles são todos ucranianos. Boa. Mas, pô, por que não contabilizou? Que triste. Que peninha. Mas, bom, colocamos uma pessoa aí pra dentro. Próximo. O desarmamento da Alemanha foi uma supercorreção pela qual a Europa está pagando um preço alto. Compromisso similar exatamente teatral com o pacifismo japonês. Se mantido, também ameaçará mudar o equilíbrio de poder na Ásia. Eu acho que isso aí já foi em relação ao Japão. Tô sentindo que o Japão vai se rearmar. Até porque o Japão tem a China ali, né? Sim. A Europa tem a coisa com a Rússia, mas a China tá mais perto. Então, eu tenho uma opinião sobre a Rússia, né? Por favor. Eu acho que a Europa deveria se voltar pra Rússia. Eu acho que essa ideia de pensar que É porque eu vou falar Alexander agora, eu sei que Dugin sorriu. Eu vou ser xingado agora de um jeito... O Rafael Machado veio aqui e lhe deu um abraço. Não, mas eu sinceramente acredito que essa ideia da Rússia como inimiga da Europa é muito mais ainda um espelho germânico do que realmente uma ameaça para a Europa, né? Eu acho que a Europa, se quisesse ter algum tipo de vitalidade, sobrevivência, tinha que se voltar para a Rússia, sim, né? E me parece claro que os Estados Unidos não tem mais, não vou dizer capacidade, que ainda tem capacidade, mas a relação Europa-Estados Unidos é uma relação que custa muito caro para a Europa a longo prazo. O que estamos vendo é uma Europa desindustrializada, inclusive a Alemanha vem sendo desindustrializada não por conta dos Estados Unidos, verdade, por conta da China. Não. Vem conseguindo dar duros golpes na Alemanha e, em última instância, falar sobre uma Alemanha desindustrializada está falando sobre uma Europa que perde toda a sua última capacidade militar. Mas eu acho que a Europa tem trauma da Rússia, especialmente o leste europeu. Eu sei que tem. Não, um trauma justificado. Não, é justificado. Mais ou menos. Tô reclamando demais, já passou. Não, tem muito tempo isso assim, aí. Até hoje eu não vou conseguir. Até hoje, assim, é porque o que eu vou falar aqui agora é meio chato. Mas eu não acho justificado, por exemplo, a questão ucraniana. Eu não acho. Não, mas eu falo um trauma mais antigo. O trauma da União Soviética, pô. E eu acho que esse trauma é um trauma relevante. Sim, não, mas o ódio ucraniano em relação à Rússia é muito antigo. A União Soviética. É até anterior, na verdade. É anterior, e assim... Eu não vou entrar nesse... Qual nacionalidade que tem ali? Você vai começar a opinar que nem o Putin na sua entrevista ao Tucker Carlson, que ele começou a falar Ele faz uma dos ucranianos, de Vladimir, do século XII. Dá vontade de fazer... Calma aí. Não, mas eu não vou fazer isso, Tem um espaço para sentimentos nacionais legítimos naquele país. O país sofreu muito com o imperialismo russo.
Lógico que sim. Holodomor e tudo mais. Holodomor. Holodomor não existe. Não existe, pelo amor de Deus. Lógico que existe. Não, lógico que não existe. Não. Então a fome de bengala na Índia não existe. Isso existe. Isso existe. Isso existe. Comunista sem vergonha. Eu estou aqui debatendo com, sei lá, o Gustavo Machado, que agora acaba de falar. Vai pra Soberana, Orlando. Pelo amor de Deus. Holodomor não existe, mas a fome de bengala existe. Existe sim. Vai discutir com a Anne Applebaum no livro dela lá, Fome Vermelha. Eu já li esse aí, não. Não, ok. A Applebaum eu acho terrível, não gosto. Não, ela não é terrível. Assim, quando ela vai discutir questões contemporâneas, ela força muito. Ela é tipo Snyder. Eu ia falar agora do Timothy Snyder. O Timothy Snyder foi fazer um texto. Tem um texto do Snyder que basicamente ele consegue argumentar da forma mais porca possível, como que Putin é o mais próximo de Mussolini. Não, é da mesma categoria. Essas categorias do fascismo universal, do Humberto Eco, e aí mistura. Mas, historiografando coisas da União Soviética, ela é boa. O livro dela sobre Gulag é bom. O livro dela sobre Holodomor é bom, sim. É bastante referendado. Mesma coisa com o Snyder, eu não sei, porque eu não li. Eu queria ler o livro dele lá sobre Stalin e Hitler. Porque ele deve forçar a barra pra caramba. Mas eu não vou fazer, eu não vou ficar discutindo esse tipo de coisa, porque daqui a pouco já estão falando de muita coisa. Olha o tanto de coisa que estão falando ali. Eu não vou. Não. É da ala radical do PCO. Não, pronto. De fato existe. Um dia posso falar disso na Valete Plus. Okay. Aqui não. Aqui existe sim. Existe o Holodomor, sim. Próximo ponto aí. Você sabe, depois eu vou te contar de uma discussão que eu tive com um Bisotto uma vez. Só que não foi do Holodomor. Sim. Deveríamos aplaudir aqueles que tentam construir onde o mercado falhou em agir. A cultura quase ri com desdém do interesse de Musk em narrativas grandiosas, como se bilionários devessem simplesmente ficar na sua faixa e enriquecer a si mesmos. Qualquer curiosidade ou interesse genuíno no valor do que ele criou é essencialmente descartado. Ou talvez espreite por baixo de um desdém mal disfarçado. Isso é interessante. Basicamente um chamado à ação por parte da elite financeira e de bilionários. Que é uma necessidade também. É uma necessidade. O Vale do Silício deve desempenhar um papel no combate ao crime violento. Muitos políticos dos Estados Unidos essencialmente deram de ombros quando se trata de crime violento, abandonando qualquer esforço sério para abordar o problema, etc. Experimentos que deveria ser uma tentativa desesperada de salvar vidas. A exposição implacável das vidas privadas de figuras públicas afasta muito alento do serviço governamental. Aqui ele repete sobre a questão, pode passar. Eu não vou ler tudo que já está no